Infarto fulminante revertido. Homem ressuscita em culto da CCB. Era uma tarde de sábado ensolarada, daquelas que Deus parece pintar com cores mais vivas, como se quisesse nos lembrar de que mesmo nas provações sua mão está presente. O irmão João Batista, 58 anos, servo fiel da Congregação Cristã no Brasil, havia acabado de chegar em casa após um longo dia de trabalho na oficina mecânica que mantinha há mais de 30 anos. Homem simples, de mãos calejadas e coração generoso, ele nunca negava ajuda a ninguém. Sua esposa, irmã Maria, já o aguardava com o jantar pronto, como de costume. Os filhos, já casados, moravam perto, e a família se reunia quase todos os domingos após o culto. Mas naquele sábado, algo estava diferente. Enquanto se sentava à mesa, João sentiu um aperto estranho no peito, como se uma mão invisível estivesse esmagando seu coração. A princípio, pensou que fosse apenas cansaço ou uma indigestão, afinal, o almoço havia sido um pouco mais pesado. Tomou um copo d'água, respirou fundo e tentou ignorar. Porém, a dor não passava. Pelo contrário, parecia se espalhar pelo braço esquerdo, subindo até o pescoço. Suor frio começou a escorrer por sua testa e uma náusea forte o dominou. Maria, percebendo sua palidez, perguntou preocupada: João, o que foi? Você está bem? Ele tentou responder, mas as palavras não saíam. Apenas balançou a cabeça, levanta-se com dificuldade e apoiou-se na cadeira. Foi então que suas pernas fraquejaram, e ele desabou no chão, inconsciente. Maria gritou pelos vizinhos que vieram correndo. Alguém ligou para o SAMU, enquanto outros tentavam reanimá-lo com tapas leves no rosto e compressões no peito. Mas João não respondia. Seu rosto estava cinzento, os lábios arroxeados e não havia pulsação. O coração havia parado. Os minutos pareciam horas. A ambulância chegou em menos de 10 minutos, mas para Maria foi uma eternidade. Os paramédicos iniciaram os procedimentos de emergência imediatamente: desfibrilador, injeções, respiração artificial. Um deles olhou para Maria com gravidade e disse: Senhora, ele está em parada cardiorrespiratória. Vamos levá-lo com urgência, mas o Senhor precisa de um milagre. Maria, mesmo em pânico, sentia uma paz estranha no coração. Ela não chorou, não gritou, apenas fechou os olhos e murmurou: Senhor Jesus, o Senhor sabe de todas as coisas. Se for da tua vontade, não deixes que ele parta agora. Dá-nos mais tempo. Eu confio em ti. Enquanto o carro da ambulância se afastava com a sirene ligada, Maria correu para o quarto, pegou sua Bíblia e ajoelhou-se ao lado da cama. Não sabia orar palavras bonitas, mas falava com Deus como uma filha fala com o pai. Suas lágrimas molhavam as páginas enquanto ela clamava: Pai Celestial, tu és o médico dos médicos. Os homens podem fazer o que puderem, mas só tu tens o poder de dar vida. João sempre te serviu com fidelidade. Ele nunca deixou de ir à tua casa, nunca virou as costas para o necessitado. Se for do teu agrado, restaura o coração dele, como restauraste o coração de tantos que confiaram em ti. Não peço por mim, mas pela tua glória. Que muitos vejam e saibam que tu és Deus. Enquanto isso, no hospital, a situação era crítica. Os médicos trabalhavam sem parar. O eletrocardiograma mostrava um infarto fulminante, com obstrução total de uma das artérias principais do coração. O tempo era curto e as chances mínimas. Um dos cardiologistas, após mais uma tentativa frustrada de estabilizar João, chamou a equipe para um lado e disse: Vamos ter que preparar a família. Ele não vai resistir. Mas foi nesse exato momento que algo inesperado aconteceu. João, que estava clinicamente morto há quase 20 minutos, deu um suspiro profundo. Seus dedos se mexeram. Os monitores que antes mostravam uma linha reta começaram a emitir bips fracos, mas constantes. Um enfermeiro gritou: Voltou! Ele está voltando! Os médicos se entreolharam, incrédulos. O coração de João, que havia parado completamente, agora batia fraco, mas batia. A pressão começou a subir. Os olhos se abriram, turvos a princípio, mas logo focando no teto branco do hospital. Ele tentou falar, mas só um sussurro saiu. Água! Um copo foi levado aos seus lábios. João bebeu devagar, como se estivesse voltando de uma longa jornada. Então, olhou para o médico e perguntou: O que aconteceu? O médico, ainda atônito, respondeu: Você teve um infarto grave. Seu coração parou. Mas, de alguma forma, você voltou. João não entendia. Não sentia dor. Não sentia medo. Só uma paz profunda, como se tivesse acabado de receber um abraço do pai. Então, lembrou-se de algo. Enquanto estava fora, ele havia visto uma luz. Não uma luz comum, mas uma claridade que envolvia tudo e nela, uma presença que não precisava de palavras para se fazer entender. Uma voz, não auditiva, mas no seu íntimo lhe disse:
ainda não é a sua hora. Volte. Há mais para fazer. E então, como se fosse puxado por uma mão invisível, ele voltou. Enquanto isso, na congregação, os irmãos já haviam sido avisados. O culto da noite estava prestes a começar, mas a notícia da gravidade de João se espalhou rapidamente. O irmão que presidia o culto após a leitura bíblica pediu que todos se ajoelhassem. Não houve sermão naquela noite. Só oração. Orações simples, cheias de fé, como as que Jesus ensinou, sem palavras vãs, mas com o coração quebrantado diante de Deus. Pai nosso que estás nos céus, nós te pedimos por nosso irmão João. Tu conheces a dor da irmã Maria, a angústia dos filhos. Se for da tua vontade, estende tua mão e toca no coração dele. Não olhes para nossos pecados, mas para a tua misericórdia. Em nome de Jesus, amém. As vozes se uniam, algumas chorando, outras em silêncio, mas todas com a mesma certeza: Deus ouve, Deus vê, Deus age. Enquanto isso, no hospital, João já havia sido transferido para a UTI. Os exames mostravam que, apesar do infarto massivo, seu coração estava se recuperando de forma inexplicável. A obstrução que antes era total agora permitia a passagem de sangue, como se algo tivesse desobstruído a artéria por dentro. Os médicos, embora cautelosos, não conseguiram esconder o espanto. Isso não é normal, disse um deles. Em casos como este, mesmo que o paciente sobreviva, as sequelas são graves. Mas ele está estável, consciente, sem dor. É como se algo tivesse protegido. João sorriu fraco e respondeu: foi Deus. Só ele pode fazer isso. Na manhã seguinte, domingo, a notícia se espalhou: João estava vivo. E não apenas vivo, mas recuperando-se de maneira surpreendente. A irmã Maria, que havia passado a noite em claro ao lado do leito, não cabia em si de gratidão. Quando os filhos chegaram, todos se abraçaram e choraram juntos, não de tristeza, mas de alegria. Pai, a gente pensou que ia te perder, disse o filho mais velho, com a voz embargada. João segurou a mão dele e respondeu: Deus não permitiu. Ele ainda tem um propósito para mim. Naquele mesmo domingo, apesar da fraqueza, João insistiu em ir ao culto. Os irmãos, ao vê-lo entrar apoiado na esposa, não conseguiram conter a emoção. Muitos choraram. Outros louvaram a Deus em voz alta. O irmão que presidia o culto ao vê-lo disse: Glória a Deus! Este é um milagre que não podemos guardar só para nós. Precisamos contar, para que todos saibam que o Senhor ainda opera maravilhas. João, então, com voz ainda fraca, mas firme na fé, deu seu testemunho. Contou como sentiu a dor, como partiu, como viu a luz e ouviu a voz. Como, contra toda expectativa médica, voltou. E como, agora, sabia que sua vida não era sua, pertencia a Deus, e ele havia decidido lhe dar mais tempo. Irmãos, disse ele, olhando para todos, eu não merecia isso. Sou só um homem cheio de falhas, como qualquer um aqui. Mas Deus, em sua bondade, me deu uma segunda chance. Não sei por que, não sei por quanto tempo, mas sei que não posso desperdiçar. Se há alguém aqui que ainda não se entregou a Jesus, que ainda não confiou nele de todo o coração, eu peço, não espere. A vida é um sopro. Hoje estou aqui, amanhã, só Deus sabe. Mas uma coisa é certa, se você estiver nas mãos dele, mesmo a morte não tem a última palavra. O culto daquele dia foi diferente. Não houve pranto por perda, mas ação de graças. Os hinos foram cantados com mais fervor, as orações com mais fé. Até as crianças, que muitas vezes não entendem a gravidade das coisas, sentiram que algo grande havia acontecido. Nos dias seguintes, João se recuperou de maneira tão rápida que até os médicos ficaram admirados. Em uma semana já estava em casa. Em 2 voltou ao trabalho, embora com mais cuidado. Mas o mais impressionante não foi a recuperação física, e sim a mudança em seu coração. Ele, que já era um homem bom, tornou-se ainda mais terno, mais paciente e mais grato. Passou a visitar os doentes, a consolar os aflitos, a compartilhar sua história com quem precisava de esperança. Um dia, um jovem que havia se afastado da congregação foi até ele e disse: Irmão João, eu ouvi seu testemunho. E pensei, se Deus fez isso por você, talvez ele ainda tenha espaço para mim. João sorriu, colocou a mão no ombro do rapaz e respondeu: Não é talvez, meu irmão. É certeza. Deus não faz acepção de pessoas. Se ele me deu uma segunda chance, vai dar para você também. Só precisa se humilhar e crer. E assim, aquele infarto que quase tirou uma vida acabou salvando muitas outras. Não pela força do homem, não pela sabedoria dos médicos, mas pela mão poderosa de Deus, que ainda hoje opera milagres entre os que nele confiam. Hoje, anos depois, João continua firme na fé. Seu coração, que os médicos disseram que nunca mais seria o mesmo, bate forte, como se tivesse sido renovado. Sua família cresceu, seus netos o rodeiam,
e sua história é contada não como um caso médico, mas como um testemunho vivo de que, para Deus, não há impossíveis. E toda vez que alguém pergunta como ele sobreviveu, João responde com a mesma simplicidade de sempre: não fui eu, foi Deus. Ele me chamou de volta. E enquanto estiver aqui, vou servir a ele, porque a vida que vivo não é mais minha, pertence àquele que me ressuscitou. João nunca esqueceu a noite em que Deus o trouxe de volta. Às vezes, quando o culto estava quieto, apenas com o som das orações murmuradas, ele fechava os olhos e revivia aquele momento. Não era uma lembrança de dor, mas de uma paz tão profunda que parecia envolver sua alma como um manto. Ele se recordava do silêncio no hospital, dos rostos tensos dos médicos, da voz da irmã em oração ao seu lado, e então, de repente, a sensação de ser levantado, não por mãos humanas, mas por algo maior, algo que o puxava de volta com um propósito. Não era apenas a vida que lhe fora devolvida, mas uma missão. E essa missão não era para ser cumprida sozinho. Sua esposa, Maria, que tanto chorou naquela noite, tornou-se sua maior companheira na obra. Ela, que já era uma mulher de muita oração, agora tinha um fogo ainda maior. As duas filhas, que antes só o viam como pai, passaram a enxergá-lo como um instrumento de Deus. Uma delas, a mais nova, certa vez lhe perguntou: pai, o senhor teve medo quando estava indo? João balançou a cabeça com os olhos úmidos. Não, filha, não tive medo. Porque mesmo na escuridão, eu sentia que não estava sozinho. Era como se o Senhor Jesus estivesse ali segurando minha mão, dizendo: ainda não é hora. Volte, que tenho muito para você fazer. E foi assim que ele começou a visitar os enfermos não só no hospital, mas em suas casas. Não levava remédios, não levava soluções humanas, levava a palavra. Muitas vezes entrava em quartos onde o cheiro de doença e desespero era forte, mas saía de lá com a certeza de que Deus havia ouvido suas orações. Uma senhora, já idosa e muito doente, certo dia lhe disse, segurando sua mão frágil: irmão João, eu não tenho mais forças nem para me ajoelhar. Como vou orar? Ele se ajoelhou ao lado da cama dela, tomou sua mão e respondeu: não é a posição do corpo que Deus olha, irmã, é o coração. Se você não pode dobrar os joelhos, ele dobrará os céus para ouvir sua voz. E oraram juntos. Dias depois, aquela mesma senhora, que os médicos davam como perdida, estava sentada na cadeira, lendo a Bíblia com lágrimas nos olhos. Não foi uma cura instantânea, não foi um milagre espetaculoso e foi a graça de Deus agindo no tempo certo, como só Ele sabe fazer. Mas nem tudo eram vitórias fáceis. Houve noites em que João voltava para casa com o coração pesado depois de ver alguém partir. Nessas horas, Maria o esperava com uma xícara de café e um abraço apertado. Deus sabe o que faz, João, ela dizia, mesmo quando não entendemos. E ele assentia porque sabia que era verdade. Uma vez, um homem jovem, pai de 3 filhos pequenos, faleceu depois de uma longa doença. João havia orado por ele muitas vezes e a dor daquela perda doía como se fosse na própria carne. Na noite do velório, enquanto a família chorava, ele se aproximou da viúva e, sem dizer nada, apenas orou em silêncio, com lágrimas escorrendo. Depois, quando todos já haviam saído, a mulher lhe falou com a voz quebrada: irmão João, por que Deus não ouviu nossas orações? Ele não teve uma resposta pronta. Não havia palavras que pudessem consolar aquela dor. Mas então lembrava-se das próprias dúvidas que já teve, da vez em que esteve à beira da morte, e respondia com a mesma certeza que um dia recebeu: não sei, irmã, mas sei que Deus não erra. Ele não tira sem dar algo em troca. Talvez a gente não veja agora, mas um dia, lá na glória, vamos entender. E até lá, Ele nos sustenta. E assim, mesmo nas perdas, João aprendia que a fé não era a ausência de dor, mas a certeza de que Deus estava no controle, mesmo quando o caminho parecia escuro. Os milagres, porém, não pararam. Certa vez, enquanto pregava em um culto em uma cidade pequena, um homem no fundo da congregação começou a passar mal. Seu rosto ficou pálido, as mãos tremiam, e ele caiu no chão. Imediatamente os irmãos o deitaram em um banco, e João, sem hesitar, se ajoelhou ao seu lado. Em nome de Jesus, este mal não prevalecerá. Ele clamou, impulsionado por uma fé que já havia visto o impossível. Os minutos pareceram horas. O homem não reagia. Alguns já pensavam em chamar uma ambulância, mas João continuou orando com a voz firme, mesmo com o coração apertado. E então, como um sopro de vida, o homem abriu os olhos, confuso a princípio, mas logo sorrindo fraco. Onde eu estou? Perguntou. Está na casa de Deus, irmão, respondeu João com lágrimas nos olhos. E Deus não deixou você ir. Aquele homem, que depois descobriu-se ter tido uma arritmia grave, se levantou, firme, como se nada tivesse acontecido.
E naquela noite não só ele, mas muitos outros que testemunharam, saíram do culto com a fé renovada. Mas João sempre tomava cuidado para não deixar que os milagres se tornassem mais importantes do que aquele que os operava. Certos irmãos, emocionados com as curas, começavam a segui-lo como se ele fosse algum homem especial. Mas ele, humildemente, os corrigia. Não olhem para mim. Eu não tenho poder nenhum. O poder é de Deus. Se ele usa este vasilhame quebrado, é só pela sua misericórdia. O verdadeiro milagre não é a cura do corpo, mas a salvação da alma. E assim ele continuava a apontar para Cristo, como fazia desde o dia em que foi ressuscitado. Sua vida de oração também se aprofundou. Antes ele orava por necessidade e por hábito. Agora orava por comunhão. Muitas madrugadas, Maria o encontrava de joelhos não pedindo nada, apenas agradecendo. Outras vezes, ele acordava no meio da noite com um peso no espírito e sabia que era hora de interceder por alguém. Não eram orações longas, cheias de palavras bonitas. Eram clamores simples, direto do coração. Senhor, o irmão fulano está fraco na fé. Fortalece-o. Pai, a irmã tal está com o coração partido. Consola-a. Jesus, aquele jovem que se afastou, traz ele de volta. E Deus ouvia. Não sempre da maneira que João esperava, não sempre no tempo que ele queria, mas ouvia. E isso bastava. Um dos momentos que mais marcou sua vida depois da ressurreição foi quando um médico, o mesmo que o atendeu naquela noite no hospital, apareceu em um culto. João o reconheceu imediatamente. O homem de terno e expressão séria ficou no fundo, observando tudo. Depois da pregação, aproximou-se de João com um olhar que misturava curiosidade e respeito. Eu precisava ver isso com meus próprios olhos, disse o médico. O senhor não deveria estar aqui. Medicamente é inexplicável. João sorriu. Para os homens é, mas para Deus, nada é impossível. Eu não sou crente, confessou o médico. Mas depois do que vi, não posso negar que há algo diferente aqui. João não tentou convencê-lo com palavras. Apenas convidou. Fique à vontade para vir quando quiser. A porta da casa de Deus está sempre aberta. O médico não se converteu naquele dia nem no outro, mas começou a frequentar os cultos, sempre em silêncio, sempre observando. Até que meses depois, em uma noite de oração, João o viu ajoelhado, chorando. Depois ele se levantou com o rosto transformado e abraçou João fortemente. Agora eu creio, disse com a voz embargada. Não por causa da ciência, não por causa da lógica, mas porque ele tocou meu coração. E assim, mais uma alma foi ganha, não por argumentos, não por debates, mas pelo poder do testemunho vivo de um homem que havia sido ressuscitado. Os anos passaram, e João envelheceu, mas seu zelo pela obra não diminuiu. Seus cabelos ficaram brancos, seus passos mais lentos, mas sua voz continuava firme quando falava de Jesus. Os netos que antes só ouviam como um avô carinhoso, agora o ouviam contar histórias de fé com olhos brilhantes. Vovô, como é que o senhor sabe que Deus existe? Perguntou um deles, certo dia. João pegou a mão do menino, levou até seu próprio peito e disse, porque ele mora aqui. E todo dia ele me mostra que está vivo. E era verdade. Não eram só os grandes milagres, as curas espetaculosas, eram as pequenas coisas. O pão que nunca faltava na mesa, a paz que vinha depois da tempestade, a palavra certa que chegava na hora da aflição. Deus não havia apenas lhe dado mais anos de vida, havia lhe dado uma vida com propósito. Certa vez, em um culto de ação de graças, João se levantou para dar seu testemunho. Não era um relato ensaiado, não eram palavras decoradas. Era o coração falando. E enquanto ele contava como Deus o havia tirado da morte, como havia transformado sua família, como havia usado sua vida para abençoar outros, muitos no salão choravam. Não eram lágrimas de tristeza, mas de gratidão, de reconhecimento de que o mesmo Deus que ressuscitou João estava ali, naquele momento, pronto para operar em cada um. Irmãos, disse João com a voz tremendo de emoção, eu não tenho nada de especial. Sou só um homem cheio de falhas, cheio de erros. Mas Deus, na sua bondade, me escolheu para mostrar que Ele ainda faz milagres. E se Ele fez por mim, pode fazer por vocês. Não importa o que você já fez, não importa quão longe você esteve, se você se humilhar e clamar por Ele, Ele vai ouvir. E então, como se fosse um só coração, a congregação inteira se ajoelhou. Não por obrigação, não por tradição, por necessidade. Porque ali, na presença de Deus, eles sentiam que o céu e a terra se encontravam, e que o mesmo poder que ressuscitou João poderia transformar suas vidas também. E assim, a história de João não era só dele. Era de todos que através dele encontraram esperança. Era de todas as famílias que se reuniram, de todos os corações que se renderam, de todas as lágrimas que se transformaram em sorrisos.
Porque no final das contas, o milagre não era só que ele havia voltado à vida, era que através dele muitas outras vidas haviam sido tocadas pelo poder de Deus. E toda vez que alguém lhe perguntava como ele conseguia ter tanta fé, João respondia com a mesma simplicidade de sempre: não é fé em mim, é fé naquele que me sustentou quando meu coração parou. Se ele pode fazer isso, pode fazer qualquer coisa. Basta confiar. E assim, dia após dia, João continuava sua jornada, não como um homem que havia escapado da morte, mas como um servo que havia sido chamado para viver, verdadeiramente viver, para a glória de Deus.